Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo aos amados ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Diego Fernandes. Meus irmãos, vamos estar orando pelo nosso Brasil, pela nossa nação brasileira, porque sabemos que estamos numa guerra espiritual do bem contra o mal. E nós, como igreja, devemos nos posicionar na oração, na intercessão para o nosso país, clamando ao Senhor para que Deus possa derramar um avivamento em nosso país, para que muitas almas possam voltar para Jesus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando nesta madrugada em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, nessa madrugada, Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor, meu Pai, me concede, Pai, nesta hora, de poder, ó Deus, colocar os joelhos no chão, meu Pai, e poder, meu Pai, invocar o teu santo nome, meu Deus. Obrigado, Senhor, na glória, pela vida, meu Pai, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela tua misericórdia, Pai querido, porque se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui agora de joelho, Pai, falando com o Senhor, ó Deus. Pai, Pai Santo, obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, por estar, Pai, sustentando, meu Pai, a mim e a minha família, Deus. Obrigado, Senhor, na glória, pelo provimento, meu Pai, pela provisão, meu Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nessa madrugada, Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, a nação brasileira, Pai, em tuas mãos, meu Pai, pois estamos vivendo, Pai, um momento, Pai, muito delicado, Pai, em nosso país, meu Pai, pois, meu Pai, sentimos, Senhor, na glória, que no mundo espiritual estamos numa guerra, Pai, travada contra o mal, numa guerra, Pai, travada contra Satanás, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, ó Deus, contra as hostes, Pai, infernais, Pai. Aleluia, Deus. E nós, como igreja, Pai, precisamos, meu Pai, tomar uma posição firme, Pai, na oração, no jejum, na palavra, Deus, para poder ir contra Satanás, ó Deus, para poder ir contra os demônios, meu Pai, que vieram, Senhor, na glória, somente para poder matar, roubar e destruir, ó Deus. Pois quantas vidas, meu Pai, o diabo tem, meu Pai, matado, quantas vidas o diabo tem destruído, ó Deus. Ó Senhor, na glória, quantas vidas, Pai, o diabo tem, meu Pai, destruído, meu Pai, colocando, Pai, no tráfico, colocando, ó Deus, nas drogas, colocando, ó Pai, na cachaça, Senhor, na glória. E as pessoas estão presas, meu Pai, aprisionadas, Pai, por Satanás, Senhor, na glória, nesses vícios, ó Deus. O diabo, meu Pai, deseja, Pai, matar, meu Pai, essas pessoas, Pai, nos vícios das drogas. Deseja, Pai, matar essas pessoas, Pai, na cachaça, meu Pai. Ó, Pai querido, para poder, meu Pai, arrastar, meu Pai, suas almas para o inferno, ó Deus. Ó, meu Pai, mas nós, Pai, estamos aqui, Pai, nessa madrugada, para poder clamar ao Senhor, Pai, pelo nosso Brasil, meu Pai. Porque se na glória, se é a tua igreja, meu Pai, ela, Pai, buscar o Senhor, meu Pai, como está escrito, meu Pai, em 2 Crônicas, meu Pai, capítulo 7, versículo 14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ó Pai, necessário, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, se humilhar perante a ti, ó Deus. Ó, meu Pai, confessar, Pai, os pecados, ó meu Pai. Ó, meu Pai, para que o Senhor possa, Pai, sarar, meu Pai. Sarar, ó Deus, aleluia, Pai, a nossa terra, Pai, perdoando os nossos pecados, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que muitas coisas, meu Pai, acontecem, Pai, no Brasil, meu Pai, porque a tua igreja, meu Pai, se na glória, ela tem, meu Pai, de se desviado, Pai, dos caminhos do Senhor, meu Pai, tem se desviado, ó Deus, dos mandamentos do Senhor, meu Pai, e nós, meu Pai, pecamos, Pai, contra ti, meu Pai, nós se desviamos, Pai, deixamos, Pai, teus mandamentos, ó Pai, deixamos teu conserto, meu Pai, deixamos, meu Pai, o primeiro amor, Pai, de lado, ó Deus.
Ó Senhor na glória, ó Pai, tudo poderia ser diferente, ó Deus, se a tua igreja não deixasse, meu Pai, teus mandamentos. Se a tua igreja, ó Pai, não deixasse, Senhor na glória, os teus caminhos, ó Deus, ó Pai querido, ó Pai, mas eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, perdoar para nossos pecados, Pai, perdoa, meu Pai, os pecados, Pai, da nação brasileira, meu Pai, perdoa os pecados, Pai, dos meus pais, Pai, perdoa os pecados dos pais dos meus pais, ó Deus, eu peço, Pai, a Ti, Senhor na glória, ó Pai, que nós, Pai, possamos, Pai, se levantar, Pai, juntos, Pai, em oração, meu Pai, e confessar para nossos pecados, confessar, meu Pai, nossas faltas, ó Deus, ó Pai, porque reconhecemos, ó Pai, que estamos em falta com o Senhor, meu Pai, que o Senhor requer mais de nós, meu Pai, que o Senhor quer, meu Pai, que nós, Pai, viemos, Pai, voltar para a Tua santa doutrina, ó Deus. Ó, meu Pai, sabemos, meu Pai, que o Senhor está envergonhado, ó Deus, da igreja brasileira, meu Pai, a qual, Pai, tem se expandido, meu Pai, de canto a canto, Pai, de esquina a esquina, meu Pai, mas para poder pregar o falso evangelho, ó Pai, se expande para poder pregar um evangelho, meu Pai, mentiroso, ó Deus, ó Pai, pregando outro evangelho, meu Pai, a qual, meu Pai, se na glória conduz, meu Pai, as ovelhas, Pai, para a porta larga, meu Pai, para o caminho, ó Deus, que conduz à perdição, ó Pai, e não querem, meu Pai, pregar a sã doutrina, ó Deus, não querem pregar a Tua santa palavra, meu Pai, porque não querem, meu Pai, que as igrejas venham ficar vazias, meu Pai, mas o Senhor, ó Deus, ó Pai, nos chamou, meu Pai, para poder pregar a Tua palavra verdadeira, para poder pregar, meu Pai, essa doutrina, meu Pai, para que a alma que ouvir a Tua palavra, meu Pai, e obedecer, meu Pai, ela possa, Pai, ser salva, meu Pai, pois o Senhor disse, ó Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia, meu Pai, se Senhor na glória, muitos naquele dia dirão, meu Pai, que expulsou demônios, Pai, em Teu nome, Pai, que curou em Teu nome, Pai, que falou em novas línguas em Teu nome, Pai, e que fez muitas maravilhas em Teu nome, Pai, mas não fizeram, ó Deus, a Tua vontade, não fizeram a vontade do Pai que está no céu, ó Deus. Ó, meu Pai, é necessário para que a Tua igreja, meu Pai, venha, Pai, fazer a Tua vontade, ó Pai, aleluia, Pai, obedecer, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, Senhor da glória, nós precisamos, meu Pai, examinar Tuas escrituras, meu Pai, e começar, meu Pai, a praticar, meu Pai, a Tua palavra, Pai, a praticar, meu Pai, os Teus mandamentos, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, derrama, meu Pai, um avivamento, Pai, no Brasil, meu Pai, aviva, meu Pai, a nação brasileira, ó Deus. Aviva, ó Deus, o Teu povo, meu Pai. Aviva, Pai, Tua igreja, meu Pai. Porque muitos, meu Pai, estão, Pai, despreparados, ó Deus, para a Sua vinda, Pai querido. Oh, Pai querido, nós intercedemos, meu Pai, para que o Senhor venha preparar, meu Pai, mais, meu Pai, mais, Pai, o Teu povo, meu Pai, para poder, meu Pai, estar pronto, meu Pai, a se encontrar com o Senhor, ó Deus. Pois será terrível, meu Pai, para aqueles, meu Pai, que ficarem, meu Pai, que for pego, meu Pai, de surpresa, meu Pai, e ver que a igreja foi arrebatada, meu Pai, e muitos, meu Pai, ficaram para trás, meu Pai. O desespero, Pai, será muito grande, ó Deus, mas que o Senhor, meu Pai, possa, ó Deus, aleluia, meu Pai, ó, meu Pai, se na glória, convencer, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai, convence a Tua igreja, meu Pai, se na glória, através da Tua palavra, meu Pai, sobre os sinais, meu Pai, que estão, meu Pai, acontecendo na terra, meu Pai, pois os sinais, ó Deus, apontam, Pai, para a Sua vinda, Pai, os sinais, meu Pai, da terra, meu Pai, anuncia, meu Pai, que Jesus, ó Deus, que Jesus, o Teu santo Filho Jesus, meu Pai, está às portas, a buscar, ó Deus, a Tua santa e amada igreja, ó Pai querido. Então é necessário, ó Deus, é necessário, Pai querido, que a Tua igreja venha, meu Pai, se despertar. É necessário que a igreja possa, meu Pai, acordar, meu Pai, para poder buscar, Pai, a presença do Espírito Santo, para que possam ter aceite em Sua lamparina, ó meu Pai. Ó Senhor na glória, pois o Senhor comparou, meu Pai, o reino dos céus, Pai, a 5, aleluia, Pai, 10 virgens, meu Pai,
5 loucas, meu Pai, e 5 prudentes, meu Pai. As prudentes, meu Pai, elas tinham azeite, Pai, e sua lamparina, meu Pai. Ó, Pai, mas as loucas, meu Pai, elas tinham lâmpada, ó Deus, mas não tinham azeite dentro da sua lamparina, meu Pai. E quando o Senhor, meu Pai, chegou, meu Pai, quando o noivo chegou para poder buscar a sua noiva, Pai querido, a tua palavra vai dizer, meu Pai, que aquelas que estavam prontas, preparadas para entrar, meu Pai, entraram, meu Pai, para as bodas, Pai, do Cordeiro, meu Pai, mas as virgens loucas, meu Pai, que tinham somente as lâmpadas, meu Pai, mas não tinham azeite, meu Pai, ficaram do lado de fora, meu Pai, porque se preocuparam, meu Pai, com as coisas dessa terra, com as coisas, meu Pai, desse mundo, Pai querido. Oh, meu Pai, ficaram para trás, meu Pai. E quantas pessoas, meu Pai, estão na igreja, meu Pai, mas estão, meu Pai, buscando as coisas da terra, meu Pai. Está buscando, meu Pai, as coisas desse mundo, meu Pai. E não se preocupa, Deus, com a sua salvação, ó Pai, de vez de buscar as coisas que são do alto, está buscando, ó Deus, as coisas que é da terra, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai querido, desperta essa pessoa, meu Pai, para que ela venha deixar de buscar as coisas da terra, meu Pai, e passar, Pai, a partir de agora, ó Deus, a buscar as coisas, Pai, que são do alto, Pai querido. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, ó, meu Pai, porque, Pai, o meu desejo, meu Pai, aleluia, Pai, que a tua igreja venha, Pai, acordar, meu Pai, venha, Pai, se despertar do sono, ó Deus, para poder, meu Pai, ser na glória, buscar a tua presença, meu Pai, para que o Senhor possa, aleluia, Pai, aprontar, meu Pai, muitos, meu Pai, para a sua vinda, meu Pai, para que não venha a ser pegos, meu Pai, desapercebidos, ó Deus, oh, Pai querido, eu peço, Pai, ao Senhor, Pai, nesta madrugada, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, ouvir a minha oração, ó Deus, ouça a minha oração, meu Pai, socorre, Pai, esse irmão, ó Deus, socorre essa irmã, meu Pai, que talvez, ó Deus, está fraco e fraca espiritualmente, meu Pai, porque o diabo, Pai, acertou com força, meu Pai, aleluia, Pai, talvez o diabo, meu Pai, ser na glória, mexeu, meu Pai, abalou, meu Pai, a estrutura para esse irmão, dessa irmã, meu Pai, através da vida sentimental, ó Deus, ó Pai, porque sofreu um adultério, meu Pai, aleluia, Deus, e o diabo conseguiu, meu Pai, acertar em cheio, meu Pai, essa casa espiritual, meu Pai, e essa casa foi abalada, ó Deus, e mexeu com as estruturas da casa, meu Pai, a ponto para esse irmão, dessa irmã, meu Pai, ter ficado fraco, meu Pai, espiritualmente, meu Pai, está cabisbaixo, triste, meu Pai, não sabendo o que fazer, meu Pai, e o diabo aproveitando, meu Pai, essa oportunidade, meu Pai, esse momento, Pai, de fraqueza, Pai, esse momento, meu Pai, de tristeza, meu Pai, por ter sofrido algo, ó Deus, que abalou a sua estrutura, Deus, o diabo começa, ó Deus, a colocar, Pai, pensamentos, meu Pai, pensamentos malignos, ó Deus, pensamento de vingança, Pai querido, pensamento, Pai, de sair da tua presença, Pai, pensamento, ó Deus, de abandonar tudo, Pai, de chutar o balde, meu Pai, de jogar tudo pro alto, Pai, voltar novamente para o mundo, Pai, voltar de novo, Pai, para o vômito, meu Pai, ó, meu Pai, assim que o diabo fica, Pai, trabalhando, meu Pai, ó Deus, Senhor, glória, mas eu peço a Ti, ó Deus, essa pessoa, Pai, que sofreu, meu Pai, esse baque, ó Deus, essa pessoa que sofreu esse ataque, meu Pai, está ferido, ferida, Deus, que o Senhor venha agora socorrer, meu Pai, esse irmão, ó Deus, venha socorrer, ó Deus, essa irmã, ó Deus, não deixa que eles venham desfalecer, meu Pai, morrer, meu Pai, voltando para trás, meu Pai, voltando para o vômito, ó Deus, mas que o Senhor venha consolar, meu Pai, que o Senhor venha tratar essa ferida, ó Deus, que o Senhor venha fechar, meu Pai, derramando, meu Pai, deu bálsamo, meu Pai, sobre essa ferida, ó Deus, aleluia, Deus, porque o Senhor, meu Pai, tem poder, meu Pai, para poder cicatrizar, ó Deus, essa ferida, meu Pai, que foi deixada, meu Pai, no coração, ó Deus, oh Pai querido, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha colocar Tuas armaduras, meu Pai, de Efésios 6 em nós, meu Pai, coloca Tuas armaduras, meu Pai, no Teu povo, meu Pai, na Tua igreja, meu Pai, para poder pelejar, Pai, guerrear contra os demônios, meu Pai, pois quando os demônios atacam, meu Pai, eles procuram, Pai, Senhor, na glória, acertar um ataque, Pai, certeiro, meu Pai, na intenção, Pai, de matar, meu Pai, de nos matar espiritualmente, ó Deus.
Ó, meu Pai, mas nós, Pai, vestido com as tuas armaduras, ó Deus, aleluia, Pai, estaremos protegidos, meu Pai, contra, Pai, os ataques, Pai, do diabo, meu Pai, pois o escudo da fé, meu Pai, ele apaga todos os dados inflamados, Pai, do maligno, ó Deus. Então eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos conceder, ó Pai, as tuas armaduras, meu Pai, pois precisamos, meu Pai, porque estamos em guerra, meu Pai, estamos em guerra contra o mal, ó Pai, estamos em guerra contra os demônios, meu Pai, e precisamos, ó Deus, aleluia, Pai, das tuas armaduras, meu Pai, porque a nossa luta não é contra a carne, meu Pai, e nem contra o sangue, meu Pai, mas sim contra os principados, contra as potestades, meu Pai, contra as hordas infernais, Pai. Ó Deus, somos, Pai, chamados, meu Pai, para poder batalhar contra o reino das trevas, meu Pai, e o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos deu poder para poder pisar sobre serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum, ó Pai. Então eu peço a Ti, meu Pai, nos prepara, Pai, espiritualmente, Pai, para poder entrar nessa guerra, meu Pai, para poder entrar, meu Pai, e vencer, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, enfrentar os demônios, Pai, num combate, Pai, frente a frente, ó Deus, aleluia, Pai, combater, meu Pai, expulsá-los, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, e vencer, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, nessa madrugada, Deus, oh Pai querido, eu clamo, Pai, ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, Pai, atentar, ó Deus, para a minha oração, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, inclinar os ouvidos, Pai, e ouvir, meu Pai, o meu clamor, ó Deus. Ouvi, meu Pai, esta oração, meu Deus, a qual, meu Pai, eu faço, meu Pai, pela nação brasileira, ó Deus, primeiramente pela Tua igreja, meu Pai, aleluia, meu Pai, que precisa, ó Deus, estar pronta, que precisa, meu Pai, se apressar, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, está voltando, meu Pai, e é tempo, meu Pai, de se preparar, é tempo, meu Pai, de se aprontar, meu Pai, não é tempo, Pai, de brincar, meu Pai, na Tua presença, não é tempo de pensar, meu Pai, em recuar, meu Pai, em retroceder, ó Pai, mas meu Pai, tempo, Pai, de avançar, meu Pai, na oração, meu Pai, é momento, Pai, de orar mais, meu Pai, de jejuar mais, meu Pai, de louvar mais o Senhor com o ensino da harpa, ó Deus, de ler mais a Tua palavra, meu Pai, de se consagrar mais, meu Pai, e quanto mais, meu Pai, nós se consagrar, meu Pai, aleluia, Pai, o Senhor nos santifica, meu Pai, porque o Senhor nos santifica pela Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra é a verdade, ó Deus, que nos santifica, que nos liberta, ó Pai, que nos purifica, Pai querido, oh Senhor da glória, aleluia, Pai, queremos, Pai, estar em Ti, meu Pai, queremos estar em Ti, meu Pai, porque sabemos, Pai, que sem Ti, ó Deus, nada poderemos fazer, meu Pai, aleluia, Pai, sem Ti não poderemos, Pai, dar fruto, meu Pai, mas se nós, Pai, estiver em Jesus Cristo, meu Pai, nós damos muito fruto, meu Pai, então produz em nós, ó Deus, os frutos do Espírito Santo, meu Pai, porque sabemos, Pai, que o diabo, ele é contra, Pai, os frutos do Espírito Santo, meu Pai, e nós queremos, ó Deus, receber, meu Pai, queremos, Pai, que o Senhor faça crescer, meu Pai, queremos produzir, meu Pai, os frutos do Espírito Santo, meu Pai, em nossa vida, Deus, aleluia, Pai querido, eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, eu peço, Pai, a Ti, Senhor, na glória, aleluia, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, Pai, nos ajuda, meu Pai, a estar buscando, meu Pai, os frutos do Espírito Santo, meu Pai, porque precisamos, meu Pai, dos frutos do Espírito Santo, ó Deus, aleluia, Pai, Tua igreja precisa, ó Deus, então eu peço a Ti, meu Pai, nos conceda, Pai, Pai querido, aleluia, meu Pai, não somente, meu Pai, os frutos do Espírito Santo, ó Deus, mas que o Senhor venha nos renovar, ó Deus, que o Senhor venha nos renovar espiritualmente, Pai, que o Senhor venha tocar agora, Deus, em cada pastor, meu Pai, em cada líder, meu Pai, que está com os seus rebanhos, ó Deus, aleluia, Pai, que o Senhor venha colocar, meu Pai, em seus corações, meu Pai, o mesmo propósito, meu Pai, que Esdras, meu Pai, Neemias teve, meu Pai, a qual reuniu o povo, meu Pai, para poder fazê-los, Pai, ouvir, Pai, as palavras, Pai, da lei, meu Pai, aleluia, Senhor, na glória, e uma quarta parte, meu Pai, eles oravam, Pai, confessando os seus pecados, meu Pai,
que numa outra quarta parte, ó Deus, aleluia, Pai, faziam que eles viessem ler, meu Pai, aleluia, Pai, ouvir, meu Pai, isso na glória, a lei, meu Pai, aleluia, Pai, faziam, Pai, que cada um viesse de compreender o sentido, meu Pai, da palavra, Pai querido, aleluia, Pai, ficaram, meu Pai, uma semana, Pai, ficaram 7 dias, ó Deus, desde a alva, meu Pai, até o meu dia, meu Pai, nesse propósito, meu Pai, confessando os pecados numa quarta parte e na outra quarta parte, ó Deus, aleluia, Pai, faziam que o povo viesse para ouvir as palavras da lei, aleluia, e viesse fazer eles entender cada palavra que estava sendo lida, aleluia, Deus, Pai querido, e uma coisa, meu Pai, aconteceu, meu Pai, uma coisa muito linda aconteceu, Pai, naquele meio, meu Pai, aconteceu, meu Pai, que o povo, meu Pai, recebeu um grande avivamento, meu Pai, o povo foi avivado, meu Pai, aleluia, meu Pai, eles se voltaram, meu Pai, sendo a glória para o Senhor, meu Pai, voltaram, meu Pai, a buscar o Senhor, Pai, de todo o coração, meu Pai, voltaram, meu Pai, a querer, meu Pai, a obedecer, a cumprir a Tua palavra, Pai. Oh, meu Pai, a Bíblia vai dizer, meu Pai, que todo o povo chorava, Pai, ao ouvir as palavras da lei, ó Deus. Oh, Pai querido, se na glória, todo o povo chorava, Pai querido. Então peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha tocar agora, meu Pai, em cada líder, meu Pai. Toca, meu Pai, em cada pastor, meu Pai, que está presidindo, meu Pai, um rebanho. Ó, meu Pai, para que possa, Pai, fazer uma convocação, meu Pai, Senhor na glória, fazer uma reunião, meu Pai, um propósito, Pai, de oração, meu Pai, para que o povo possa, meu Pai, juntamente, Pai, com o líder, meu Pai, fazer confissão dos pecados, meu Pai, aleluia, Pai, lembrar da onde, meu Pai, caiu, meu Pai, se arrepender, meu Pai, e voltar, meu Pai, ao primeiro amor, Senhor na glória, porque muitos deixaram, Pai, o primeiro amor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos convoca, meu Pai, o Senhor nos chama, meu Pai, para poder lembrar, meu Pai, da onde que nós caímos, Pai, se arrepender, meu Pai, e voltar, ó Deus, ao primeiro amor, meu Pai, o primeiro amor a qual nós colocava, meu Pai, o Senhor, meu Pai, em primeiro lugar em tudo, o primeiro amor, meu Pai, aonde, Pai, nós não se importava, ó Deus, com as coisas desse mundo, ó Deus, mas somente com as coisas, Pai, do Senhor, ó Pai querido, somente, meu Pai, buscávamos, meu Pai, as coisas do céu, meu Pai, só interessava para nós, Pai, as coisas espirituais, meu Pai, e não materiais, meu Pai. Ó, Senhor na glória, o diabo odeia, meu Pai, quando uma pessoa está no primeiro amor, meu Pai. Ó, Pai, o diabo odeia tanto, meu Pai, que ele ataca, meu Pai, de todos os lados, Pai, todas as formas, Pai, ele procura, Pai, fazer, meu Pai, que aquele crente, meu Pai, seja ela ou ele, meu Pai, venha, Pai, deixar o seu primeiro amor, meu Pai. O diabo vai colocando, meu Pai, muitas coisas, meu Pai, para poder atrapalhar, meu Pai, a vida espiritual, Pai, do homem que está no primeiro amor, ó Deus, porque o diabo não quer, meu Pai, que nós venhamos colocar a Ti, meu Pai, em primeiro lugar, meu Pai. O diabo quer que nós venhamos se distrair, meu Pai, com redes sociais, meu Pai, com Facebook e com WhatsApp, meu Pai, que não é do Senhor, meu Pai, pois o Facebook e o WhatsApp, meu Pai, é do diabo, Pai querido, Senhor na glória, não pertence a Ti, meu Pai, é ferramenta, Pai, de Satanás, ó Deus, para poder, Pai, prender os cristãos, ó Deus, nesse aplicativo, Pai, para poder fazer que os cristãos não venham mais orar, não venham mais jejuar, não venham mais ler a Bíblia, mas venham ficar todos os dias, mais de 10 horas conectados na rede social, meu Pai, aonde irão, meu Pai, conversar coisas, meu Pai, que não prestam, meu Pai, coisas que não edificam, aonde irão ver, Pai, fotos, meu Pai, de nudez, meu Pai, ó, Senhor, onde vão se envolver em fofocas e mexerico, ó Pai querido, que a coisa, meu Pai, que pertence à obra da carne, meu Pai, às obras da carne, ó Deus. Oh, Pai querido, aleluia, Pai, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, despertar, meu Pai, Teu povo, venha despertar, ó Deus, a Tua igreja, Pai querido, para que a Tua igreja não venha, meu Pai, voltar, Pai, novamente, meu Pai, a ter em si as obras da carne, para que a Tua igreja possa, Deus, mortificar as obras da carne
que teu Espírito, meu Pai, venha mortificar, ó Deus, as obras da carne pelo Espírito, meu Pai, porque não podemos, meu Pai, ser na glória, deixar, meu Pai, que essas obras venham novamente para nos dominar, meu Pai, fazendo que nós venhamos se tornar homens, Pai, cristãos, meu Pai, carnais, ó Deus, e não espirituais, meu Pai, pois está escrito em tua palavra, Pai, pois aquele que vive na carne, ó Deus, não pode agradar ao Senhor, meu Pai. Aleluia, Pai, que não pode agradar ao Senhor, meu Pai, pois aqueles, meu Pai, que andam, Pai, segundo a carne, meu Pai, se inclinam para as coisas da carne, meu Pai, e não pode, meu Pai, agradar a Ti, ó Deus. Então, Pai, eu peço, Deus, que nós possamos, meu Pai, que nós possamos obedecer a Tua palavra, Deus, que o Senhor venha convencer as pessoas, meu Pai, a abrir mão, meu Pai, dessas coisas, Pai, que atrapalham, Pai, suas vidas espirituais, Pai, abrir mão do WhatsApp, abrir mão do Facebook, do Instagram, ó Deus, ó Pai, coisas, Pai, que são ferramentas, Pai, do diabo, Pai, para poder, aleluia, Pai, atrapalhar, ó Deus, as suas vidas espirituais, meu Pai, em nome do Filho amado dos Cristo, meu Pai, faça-os entender, meu Pai, convence como Tu me convenceste, meu Pai, acerca, Pai, dessas redes sociais, ó Deus, eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, pois a igreja tem que ficar em alerta, meu Pai, porque muitas, Pai, são as armadilhas, Pai, do diabo, Pai, para poder enfraquecer, meu Pai, a Tua igreja, Pai, na oração, enfraquecer a Tua igreja, Pai, no jejum, ó Deus, na palavra, Pai querido, ó Santo de Israel, eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, nessa madrugada, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, operar, meu Pai, através dessa oração, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, despertar, ó Deus, através dessa oração, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, convencer, ó Deus, através dessa oração, meu Pai, faça que essa oração, Pai, venha chegar, meu Pai, a muitas pessoas, meu Pai querido, aleluia, Pai, venha alcançar vidas, meu Pai, que a pessoa, Pai, que ouvir essa oração, meu Pai, possa ser convencida pelo Teu Espírito Santo, Deus, pois quem sou eu, ó Pai, para poder convencer o homem, Pai, e a mulher, meu Pai, mas, Senhor, na glória, eu, Pai, eu oro, meu Pai, não confiando, Pai, em minha justiça, meu Pai, mas nas Tuas muitíssimas, Pai, misericórdia, Pai, sabendo, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, tem poder para poder convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai, e eu creio, meu Pai, eu tenho, Pai, essa certeza, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus, meu Pai, irá convencer as pessoas, Pai, que ouvir essa oração, ó Pai, irá convencer, meu Pai, que a pessoa que ouvir, Pai, essa oração, meu Pai, ela possa sentir um ânimo, meu Pai, ela possa, Pai, sentir um renovo, meu Pai, aleluia, Pai, essa pessoa possa, Pai, ficar ligada, Pai, com o Senhor nesta oração, meu Pai, ao ouvir, meu Pai, ela possa receber de Ti, meu Pai, uma renovação espiritual, ó Deus, aleluia, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, aleluia, Pai, consolar, Pai, pessoas, Pai, através desta oração, meu Pai, pessoas que estão sofrendo, pessoas, meu Pai, que estão passando aleluia, Pai, por uma grande dificuldade, meu Pai, espiritual, meu Pai, essa pessoa, Pai, que está, meu Pai, sendo a glória, tendo dificuldade de orar, meu Pai, de jejuar, de ler a palavra de Deus, meu Pai, ó Pai, que essa barreira venha a ser quebrada agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para que esse homem, Pai, essa mulher possa conseguir, a partir de hoje, ó Pai, começar a ler, Pai, a Tua palavra, Pai, começar a jejuar, ó Deus, começar a se consagrar, Pai, começar a orar, meu Pai, começar, meu Pai, a Te louvar com o ensino da harpa, meu Pai, com ensinos espirituais, meu Pai, aleluia, Pai, louvando e cantando a Tua palavra, ó Deus, aleluia, Pai, não somente pregando o Teu evangelho, meu Pai, mas também, meu Pai, ser na glória, cantando também, meu Pai, aleluia, Pai, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, cantando e louvando e salmodiando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, que o Senhor venha agora, meu Pai, aleluia, Pai, atender, meu Pai, essa minha oração, meu Pai, eu venha, meu Pai, trabalhar, meu Pai, nessa situação, meu Pai, nessa área, meu Pai,
a qual essa pessoa está passando, meu Pai, um problema, meu Pai, no mundo espiritual, ó Deus. Eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai, as enfermidades, meu Pai, cura, Senhor, na glória, aleluia, meu Pai, cura, Senhor, na glória, aleluia, Pai querido, ó, meu Pai, o irmão, Pai, do YouTube, Senhor, na glória, ó, Pai, que me foge a memória, Pai, seu nome, Pai, se é João Chavana, aleluia, Pai, Senhor, na glória, eu acho que é João Chavana, ó Deus, que me pediu oração, Pai, que pediu ajuda, meu Pai, então eu oro por ele, ó Deus, para que o Senhor venha curar, ó Deus, aleluia, Pai, pois ele precisa, Pai, de uma cura, Pai querido, ó Pai, ele ouvindo esse áudio, meu Pai, ouvindo, Pai, essa oração, ó Deus, ele possa, Pai, receber a cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, Pai, que o Senhor venha, Pai, liberar uma palavra de cura, Pai, para o João Chavana, ó Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, cura, meu Pai, este homem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que tem, meu Pai, aleluia, Pai, um problema de toque religioso, ó Deus, cura ele, ó Deus, cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que ele venha receber a cura agora, em nome de Jesus Cristo, que essa doença venha a ser repreendida agora, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca mais ele venha ter esse toque religioso, em nome de Jesus Cristo, e todo mal sai agora, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor venha curar agora, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está com câncer, ó Deus. Ó Pai, cura, meu Pai, esse irmão, ó Deus, essa irmã, meu Pai, que está com enfermidade, meu Pai, a qual os médicos, Pai, dizem, meu Pai, que é incurável, ó Deus. Cura, meu Pai, Senhor na glória, essa enfermidade, meu Pai, a qual, meu Pai, essa irmã, esse irmão, meu Pai, tem pedido, tem clamado ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha curar, meu Pai, para que o Senhor venha repreender, meu Pai, essa enfermidade, ó Pai querido, ó meu Pai, cura, meu Pai, a pessoa da AIDS, meu Pai, cura a pessoa do câncer, meu Pai, aleluia, Pai, repreenda agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, todo câncer, meu Pai, toda AIDS, Pai, sífilis, meu Pai, repreenda agora, meu Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, Pai, toda febre, meu Pai, dor de garganta, meu Pai, repreenda agora, meu Pai, problema no estômago, meu Pai, problema na cabeça, Pai, no pulmão, ó Deus, repreenda agora, Pai, toda enfermidade, meu Pai, que esse irmão, essa irmã que eu ouvi, Pai, essa oração, meu Pai, possa receber a cura agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, possa ser curado agora das suas enfermidades, em nome do aleluia, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, nesta madrugada, Pai, que o Senhor venha levantar, meu Pai, o Teu exército, Pai, poderoso, Pai, no Brasil, meu Pai, para poder, Pai, avançar, meu Pai, na pregação do reino dos céus, meu Pai, a pregação, Pai, aleluia, Pai, pregando, ó Deus, a mensagem da cruz, meu Pai, pregando, Pai, um evangelho puro, ó Deus, e genuíno, ó Pai querido. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, nessa madrugada, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, soprar o Teu Espírito, meu Pai, sobre a Tua igreja, meu Pai, e venha levantar agora, meu Pai, um exército, ó Deus, aleluia, meu Pai, que está, meu Pai, agora, Pai, numa situação, Pai, de ossos sequíssimos, ó Deus, que está sem vida, que está, meu Pai, mortos espiritualmente, meu Pai, e somente o assopro do Senhor, meu Pai, somente o Senhor assoprando, meu Pai, a vida, meu Pai, aleluia, Pai, para que esse exército, Pai, venha, meu Pai, viver novamente, meu Pai, para que esse exército, ó Deus, possa, Pai, se colocar de pé, meu Pai, no Teu nome, meu Pai, e no Teu nome, Pai, pregar, Pai, o Teu evangelho, meu Pai, avançar, meu Pai, em todo o estado, Pai, do Brasil, meu Pai, pregando, meu Pai, combatendo, Pai, contra toda a falsa religião, meu Pai, pregando, Pai, e combatendo, meu Pai, contra todas, Pai, as armadilhas, Pai, do diabo, ó Deus, contra as mentiras, Pai, do diabo, ó Deus, aleluia, Deus, para que através, Pai, do nosso país, Brasil, meu Pai, aleluia, Pai, outras nações, Pai, possam também receber, meu Pai, esse avivamento, meu Pai, possam, meu Pai, receber também, Pai, a palavra genuína, Pai, aleluia, Pai, de Jesus Cristo, meu Pai, ó, Pai, que aqui no Brasil, meu Pai, venha ser um campo missionário, Pai, um campo, meu Pai, sendo a glória, a preparar, ó Deus, homens e mulheres, Pai, para poder enviar, ó Deus, para o Oriente, meu Pai, para o Ocidente, meu Pai,
aleluia, Pai, para os países, meu Pai, ó, meu Pai, que tem, meu Pai, perseguido cristãos, meu Pai, aleluia, para enviar países, meu Pai, enviar, aleluia, para irmãos, para missionários, Pai, para países, ó Deus, aleluia, Pai, a qual, meu Pai, o Espírito do Anticristo vai estar, meu Pai, reinando, Pai, está atuando, meu Pai, perseguindo o crente, ó Deus, perseguindo homens, Pai, e mulheres, Pai, que confessam a fé em Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, nestes lugares, meu Pai, para que o Senhor venha salvar, meu Pai, os muçulmanos, meu Pai, venham salvar, meu Pai, os muçulmanos que creem, meu Pai, Senhor da glória em Buda, Pai, que creem, meu Pai, em Alá, ó Deus, ó, meu Pai, venha, meu Pai, salvar, meu Pai, Senhor da glória, essas almas, Pai, nesses países, Pai, do Afeganistão, do Egito, do Paquistão, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, preparar para missionários, Pai, daqui do Brasil, meu Pai, para poder, para enviar, Pai, para esses países, meu Pai, a pregar o Teu Evangelho, meu Pai, a pregar a Tua doutrina, meu Pai, aleluia, Pai, anunciar o reino dos céus, meu Pai, e anunciar a vinda de Jesus Cristo, meu Pai, e que é necessário eles se arrependerem, meu Pai, se batizarem, para que possam ser salvos, meu Pai, pois está escrito, ó Deus, na Tua palavra, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ó Deus. E o Senhor, meu Pai, disse para todos, meu Pai, não somente para todos os discípulos e apóstolos, Pai, dizendo, meu Pai, para poder ir, meu Pai, por todo mundo e pregar o santo evangelho a toda criatura, Pai querido. Ó, meu Pai, o Senhor, meu Pai, envia quem o Senhor quer, meu Pai. Então prepara, meu Pai, prepara, Pai, homens e mulheres, Pai, aqui no Brasil, para poder ser enviados para esses países, meu Pai, para poder pregar o Teu Evangelho, meu Pai. Ó, Pai, sabemos que não é fácil, meu Pai, Senhor, glória, pregar o Teu Evangelho para esses países, meu Pai, que persegue cristãos, ó Deus. Muitos, meu Pai, saem daqui do Brasil, meu Pai, para poder fazer missão, meu Pai, no Egito, meu Pai, no Afeganistão, meu Pai, fazer missão no Japão, ó Deus, na China, na Coreia do Norte, aonde, Pai, é muito difícil de entrar o Teu Evangelho, meu Pai, e muitas das vezes, meu Pai, essas pessoas, Pai, homens e mulheres, Pai, do Brasil, meu Pai, vai para esses lugares, meu Pai, e não voltam mais, meu Pai, pois pregam o Teu Evangelho, meu Pai, aleluia, Pai, perde a sua vida, meu Pai, perde, Pai, as suas vidas, meu Pai, por amor a Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, Deus, Pai querido. Então eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha encorajar, meu Pai, a cada um de nós, Pai, aqui no Brasil, meu Pai, para poder pregar o Teu Evangelho, meu Pai, e para que nós possamos, Pai, se colocar na brecha, meu Pai, pelo Brasil, meu Pai, em oração, ó Deus, para que o Senhor, Pai, venha jogar por terra, Pai, todo mal, meu Pai, para que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que queira, Pai, atrapalhar, Pai, Tua igreja, meu Pai, aleluia, Pai, de avançar, meu Pai, nesse país, meu Pai, porque o diabo quer travar, meu Pai, o diabo quer tirar a liberdade, Pai, da igreja, Pai, aqui no Brasil, meu Pai, a liberdade de expressão, meu Pai, a liberdade de pregar, meu Pai, de evangelizar, meu Pai, de anunciar o Teu Evangelho, meu Pai, a vontade do diabo, Pai, é trazer, Pai, uma perseguição ferrenha, meu Pai, para o nosso Brasil, meu Pai, mas eu entrego em Tuas mãos, meu Pai, aleluia, meu Pai, o Brasil, meu Pai, pois, meu Pai, aleluia, Pai, aquilo, meu Pai, ó, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, de determinar, meu Pai, vai ser, meu Pai. Se for, meu Pai, de nós passar perseguição, meu Pai, nós iremos passar, meu Pai. Mas se não for para poder não passar, meu Pai, nós não iremos passar, meu Pai. Todavia eu entrego, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Pois, meu Pai, queremos estar pronto, meu Pai, para tudo, meu Pai. Até mesmo, meu Pai, para poder, meu Pai, enfrentar a morte, meu Pai. Queremos estar prontos, meu Pai. Todavia, ó Deus, nos prepara, Pai, espiritualmente, ó Deus. Escreva, meu Pai, os nomes, meu Pai, no livro da vida, meu Pai, os nomes que tiverem apagados, ó Deus, no Teu livro, Pai, no livro do Cordeiro, meu Pai, o Senhor vem agora, meu Pai, acender, meu Pai, vem agora escrever, ó Deus, eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, ó Pai, quantos nomes, meu Pai, foram, Pai, riscados, meu Pai, porque, meu Pai, a pessoa, meu Pai, o homem, a mulher, Pai, tem pecado, Pai, e tem vivido, Pai, no pecado, meu Pai, aleluia, meu Pai, pecados, meu Pai, conhecidos, pecados, meu Pai, que gera morte, meu Pai.
Oh, meu Pai, pois, Pai, é o pecado que faz separação, meu Pai, entre o Senhor, Pai, e o homem, meu Deus. Oh, Pai querido, esse homem, essa mulher, Pai, está voltando agora, meu Pai, arrependido para da presença, meu Pai, confessando seus pecados, meu Pai. Aleluia, Pai, a estes, meu Pai, eu peço, Pai, que o Senhor venha, ó Deus. Aleluia, Pai, acender novamente, meu Pai, os seus nomes, Pai, no livro da vida, meu Pai, por estão arrependidos, meu Pai, por estão clamando, Pai, aleluia, Pai, por misericórdia, Pai, pois estão clamando ao Senhor, Pai, pedindo perdão, ó Deus. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha perdoar, ó Deus, e venha, Pai, escrever novamente os seus nomes no livro da vida, ó Deus. Pai querido, Senhor na glória, Pai, também peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha salvar, Pai, muitas almas, Pai, no nosso Brasil, meu Pai, que o Senhor venha lançar a rede, Pai, do Evangelho, meu Pai, em nosso país, meu Pai, e pescar, Pai, muitas almas, Pai, nesse lugar, meu Pai, neste país, Pai, nesta nação, meu Pai, para que os incrédulos, meu Pai, para que os idólatras, meu Pai, que idolatram, meu Pai, imagem, Pai, que idolatram, meu Pai, jogadores de futebol, Pai, time de futebol, meu Pai, possam, Pai, se converter, ó Deus, possam, meu Pai, se arrepender dos seus pecados, Pai, e possa confessar Jesus como único e suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ó Deus. Ó Pai, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, somente o Senhor lançando a Tua rede, meu Pai, é que pode, Pai, acontecer, meu Pai, uma grande pescaria, meu Pai, nesses últimos dias, ó Deus. Ó, meu Pai, que nós estamos vivendo, Pai, dias trabalhosos, meu Pai, dias muito trabalhosos, meu Pai, a qual muitos, ó Deus, se apostataram da fé, meu Pai, dando ouvidos, meu Pai, a doutrina de demônio, meu Pai, e a espírito enganadores, meu Pai. Oh, Senhor, como o diabo tem entrado, Pai, nas igrejas, meu Pai. Olha como o diabo tem, meu Pai, entrado, Pai, se infiltrado, meu Pai, para poder destruir, meu Pai, muitos, meu Pai, dentro da igreja, meu Pai. Mas eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, aleluia, Pai, que o Senhor venha levantar agora, Pai, os remanescentes, meu Pai, que ainda reste, meu Pai, nesse país, meu Pai, que reste, meu Pai, não somente nesse país, meu Pai, mas no quatro canto, Pai, do mundo, meu Pai, que o remanescente venha se levantar em oração, ó Deus, venha se levantar, meu Pai, pegando, Pai, a espada, Pai, em suas mãos, ó Deus, para poder, ó Pai querido, Senhor na glória, guerrear, meu Pai, contra Satanás, Pai, derrubando, meu Pai, Senhor na glória, derrubando, ó Pai querido, o Senhor da glória, ó meu Pai, as fortalezas do diabo, meu Pai, e quebrando, meu Pai, os cadeados, Pai, as prisões, Pai, e as amarras do diabo, Pai, a qual o diabo tem, meu Pai, colocado, meu Pai, sobre as pessoas, meu Pai, a qual ele lançou, meu Pai, no celeiro dele, meu Pai, aleluia, Pai, colocou prisões, Pai, sobre as pessoas, Pai, para poder, meu Pai, deixar elas, Pai, amarradas, Pai, aprisionadas, meu Pai, ó, meu Pai, nos vícios, Pai, nas drogas, Pai, em muitas coisas, meu Pai, para poder manter elas assim, Pai, amarradas, Pai, até levá-las para o inferno, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor receba essa oração em Tuas mãos, meu Pai, nessa madrugada, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.